Boa noite, pessoal, tudo bem? E hoje vamos falar sobre virabrequim. Folgas, ajustes, aliviar, não aliviar, balancear, não balancear. Tudo que você precisa saber sobre virabrequim nos motores preparados, isso mesmo. Virabrequim todo mundo sabe, uma peça como todas as outras dentro do motor, extremamente essencial. E aí tem que cuidar em relação às folgas, a gente já falou nas aulas passadas, aí nas lives passadas, sobre folgas, né, de bronzeamento de biela, bronzeamento de mancal. Já fizemos vários vídeos sobre isso, falamos sobre as folgas laterais, lembra? Folguinha lateral da biela, quanto mais folga lateral, a gente falou na última live sobre mais folga lateral, mais o motor vai girar e assim por diante. Presta atenção, tá? Que muita gente vem me perguntar, e aí é um tema que você tem que ter um cuidado muito grande, tá? Que é o que, pessoal? Presta atenção. Eduardo, eu posso aliviar virabrequim? Pode. Para quem já é aluno do nosso curso de preparação, tá? Lá no curso de preparação eu ensino uma técnica muito legal que você vai pegar a primeira coisa, para você antes de falar em qualquer coisa de alívio, tá? A engenharia ela estuda, né? Tem muita gente às vezes que critica os meus vídeos na internet, falando, pá, mas o engenheiro desenvolveu o motor, as montadoras usam e você vem falar um negócio desse. Sim, venho falar porque funciona. Não sou só eu que uso, não fui eu que desenvolvi, às vezes a gente melhorou alguma coisa que alguém começou a desenvolver, mas funciona. Da mesma forma que a engenharia desenvolveu o motor AP de 100 cavalos e a gente coloca 1.200, 1.300 HP no motor AP. A Chevrolet desenvolveu o Chevrolet, que é da década de 60, o Chevrolet 6 cilindros, tá? Mas aí vamos falar dos últimos aí que saiu com os seus 145 cavalos, 147 cavalos e a gente coloca eles um turbinho aí de 2.500 cavalos hoje usando o bloco original. Tudo bem que o resto não é, mas o bloco e o cabeçote é original. Então, tudo pode ser modificado. Então não me venha dizer, às vezes eu fico chateado com as pessoas, mas não precisa, vem aí dizer balela. Não, as peças estão aí para serem melhoradas. A engenharia, quando vem e faz um trabalho, desenvolve um virabrequim, ela faz para quê? Para que você use aquilo naquele carro com aquele intuito que o carro foi desenvolvido. Agora, você quer trabalhar, quer ter um motor trabalhado e às vezes não quer trabalhar nas folgas, não quer fazer um canal de lubrificação, não quer fazer uma série de coisas que são necessárias para você poder ter aquele excesso de potência, aquela potência a mais que o motor foi desenvolvido, com uma segurança maior, que é isso que acontece quando você faz um trabalho desse. Entrando nessa parte aí de que a engenharia sempre faz o que é melhor para aquela utilização, a gente faz o quê? A gente pega o conjunto de pistão e biela original e pesa. Eduardo, mas eu não vou trabalhar com pistão e biela original, eu vou trabalhar com pistão e biela forjado, tá? O que acontece? Você vai pegar o conjunto de pistão e biela original, vai pegar o conjunto de pistão e biela forjado e vai ver a diferença de peso. Se o conjunto que você está montando for mais leve, essa diferença, o percentual da diferença você vai tirar do virabrequim. E aí tem diferença entre você tirar o peso do virabrequim nos bolachões externos ou mais na parte interna. A mesma coisa que o volante que vai acoplado no curso, no virabrequim, o volante você pode aliviar ele. E existe diferença entre você aliviar ele na extremidade dele ou aliviar ele mais no centro, tá? E isso é muito importante para a questão de ganho de giro do motor, tá? Quando você alivia o conjunto de virabrequim e volante, por exemplo, o teu motor fica mais rápido as acelerações. Então você ganha RPM mais rápido, porém você também perde um pouco na troca de marcha. Por quê? Porque você tem um peso desse conjunto, que a gente fala o peso inercial, a inércia de rotação do motor, né? O peso da massa que está rodando, então você vem de 7.000, 8.000 rotações, vamos falar aqui, vamos arredondar para 8.000. E aí você puxa a marcha e cai para 5.000 rotações. Se você tem um peso inercial nesse conjunto, a hora que você trocou de marcha, que se dá o pé de novo, o próprio peso inercial ajuda a crescer um pouquinho a rotação, tá? Quando você alivia esse conjunto, vamos partir dessa primícia, você alivia esse conjunto, você perde um pouquinho desse peso de massa, tá? Mas você vai aliviar quando? Quando você ganhou potência, que você colocou uma cilindrada maior, que você colocou mais a entrada de ar e combustível que a gente falou na última live, que são os cabeçotes. Então você ganha potência dessa forma, tá? Então e dependendo da necessidade, o que você vai fazer
é indicado sim que você alivie o seu conjunto, tá, móvel. E quando a gente fala conjunto móvel, nesse caso hoje vamos falar do virabrequim. Mas aí quando a gente fala móvel, é tirar peso, pistão, biela, que a gente já falou aqui nas outras lives, né? Tirar peso de pistão, biela, e aí você vai pesar o quanto você perdeu, que você tirou de peso, né? Não é perdeu, o que você tirou de peso desse conjunto de pistão e biela, e aí vai tirar na mesma proporção em cima, proporcional em cima do contrapeso do virabrequim. Lógico, nós temos aqui um virabrequim de Volkswagen Ar, aonde esse virabrequim não tem os bolachões de contrapeso aqui, porque quem faz o contrapeso de um lado para outro é o próprio conjunto de pistão e biela. Mas se eu reduzir aqui, eu consigo tirar nos bolachões, sim, sem problema, tá? Agora, nós temos que ter cuidado aonde vai tirar e de que forma que vai tirar. E o cuidado maior que eu sempre digo que vocês têm que cuidar, que vocês têm que ter, pessoal, presta atenção. Quando você vai fazer qualquer tipo de retrabalho no virabrequim, você vai pegar e vai fazer o mesmo que foi feito nesse aqui, que eu desloquei, né, o colo do virabrequim. Estou usando aqui um conjunto da captiva, então eu ganhei curso e ganhei diâmetro, então eu vou ganhar cilindrada nesse motor, perfeito? Show de bola. Aí eu pergunto para vocês, quando eu tirei aqui, eu não mudei o balanceamento? Ah, Eduardo, mas o virabrequim de fábrica vem balanceado? Vem sim. Dá uma olhada aqui, ó os furos de balanceamento que tem no virabrequim, ó. Isso aqui tudo furo de balanceamento. Quando eu desloquei o centro aqui, eu mudei totalmente o meu balanceamento. Esse virabrequim ainda não foi balanceado porque eu não terminei o retrabalho dele. Ainda vou fazer os canais de lubrificação, que eu falo na maioria dos meus vídeos, que tem gente que critica, quem critica não sabe o porquê está criticando, tá? Mas o que acontece? Eu vou acertar as folgas laterais de biela, que eu já falei que essa biela aqui ficou muito apertada, então eu vou trabalhar em cima. O que acontece? Quando eu mudei, eu preciso fazer o balanceamento, tá? E o balanceamento de um virabrequim tem que ser feito por uma retífica. E tem que ser feito por uma retífica que seja de sua confiança, onde eles realmente façam o balanceamento. Então você tem que ir lá conversar ou com o dono da retífica, ou com a pessoa que vai fazer o balanceamento, fazer uma amizade com o cara, falar, olha, esse meu motor não é um motor original, é um motor de preparação, um motor preparado, um motor de competição. Eu preciso de uma atenção muito boa nele. Porque às vezes o que acontece, eu não estou dizendo, não estou generalizando, como acontece com qualquer tipo de profissional. O cara chega lá e fala assim, cara, quem que quer balancear um virabrequim de Fusca? Motorzinho de 50 cavalos, quem que quer? Mal sabe ele que esse motor aqui vai ter seus 150, 160, 180 cavalos aspirado, tá? Então ele não sabe que esse motor aqui vai sair dos 3.300, 3.500 que gira normalmente, ele gira um pouquinho mais, mas você aproveita até 3.500 rotações no Fusca e vai partir para girar 7.500, 7.800. Então, qualquer problema de vibração, ainda mais no motor Volkswagen Ar, tá? Existe, por exemplo, uma dificuldade muito grande em você balancear, olha só onde vai vindo o assunto, tá? Em você balancear, por exemplo, o virabrequim V8, tá? O virabrequim do motor V8 não é qualquer empresa que balanceia, porque ele é um virabrequim muito complicado de balancear. E aí entra alguns erros que muita gente comete. Sabe aqueles problemas que o cara fala assim, não, comprei um motor V8 para colocar no meu Maverick, vamos falar da linha Ford, né, que é o que mais acontece isso. E aí o cara comprou, estava num Landau automático, o cara quer colocar um câmbio manual, ele vai lá e troca o volante. Vai perder o motor. Prestou atenção? Você pegou um motor Ford V8 292, 272, 302, estava com câmbio automático de fábrica. Você tira o câmbio automático, você tira a flywheel ali, né, que é onde vai ficar fixado o conversor de torque, e coloca um volante qualquer ali de embreagem. Você vai lá e vai comprar, não, quero um volante de embreagem do motor 302, 272, 92 mecânico. O cara te vende lá, e aí você põe, o carro começa a ter vibração, trinca, virabrequim, quebra o motor. Mas você nem acelerou o carro, você andou devagarinho, trinca, virabrequim. Por quê? O motor Ford, o V8 Ford, alguns outros V8s não têm o mesmo problema, mas o V8 Ford tem esse tipo de problema. O balanceamento do virabrequim condiz com a polia dianteira e com o volante certo, tá?
se você coloca, e o volante ele tem 3, 4 tipos de volante, então de acordo com a numeração do virabrequim, você tem que comprar o volante e comprar a polia dianteira. Às vezes a própria polia dianteira do automático dá certo para você deixar no manual, se você comprar o volante certo para ela, porque senão fica a vibração. O que a gente recebe de ligação aqui, eu e meu irmão, Claudio Deitos da Speedcar, com gente reclamando de vibração no V8, não está escrito, tá? E vou dizer para vocês, quebra em muito pouco tempo e em pouca rotação. Não precisa nem o cara acelerar muito que vai trincar o virabrequim. Primeiro vai trincar, vai cair pressão de óleo, aí vai começar a dar falta de óleo, falta de lubrificação, vai fundir, vai quebrar o motor. O cara, pá, quebrou o motor não prestava. Não é que o motor não prestava, o cara pegou um motor que tinha um certo balanceamento. Ah, Eduardo, mas então se eu pegar esse virabrequim, mandar balancear com o conjunto, cara, é difícil quem pegue um V8 para balancear. Primeiro, porque o V8, se você for balancear nessas máquinas normais por aí, aonde vai o conjunto de pistão e biela, você tem que encher de contrapeso, tem que prender uns contrapesos de alumínio para não machucar o colo e acertar o peso, tá, do conjunto e biela lá no colo. Existe uma outra maneira de você fazer um balanceamento, tá, do virabrequim. Por que na máquina um balanceamento sempre é melhor, se o cara tiver os equipamentos? Porque na máquina você vai balancear com rotação, não na mesma rotação, que vai girar o virabrequim, que vai virar o virabrequim, mas vai balancear. E aí quando você vai balancear o virabrequim, que é aí que você tem que ter amizade, o cara da retífica. Por que que eu digo isso? Porque a máquina, nessas máquinas de balanceamento, normalmente ela tem 2 velocidades, a baixa e a alta. E os caras gostam de balancear na baixa, que dá menos trabalho, tá? Aí você vai conversar com o seu amigo lá da retífica e fala assim, não, cara, eu quero que você balanceie na alta velocidade, no alto RPM. O alto RPM eu não sei dizer para vocês agora quanto que é da máquina, mas vai equivaler a 7, 8 mil no motor. E o baixo vai equivaler a 3 mil. Então você viu que tem diferença? Então lá em cima, onde pode ter alguma ressonânciazinha, alguma coisa que vai dar diferença. Outra coisa, cuida quando você vai mandar balancear o teu virabrequim. Você fala pro cara da retífica, quero mandar, não, pode mandar o virabrequim aqui. Não é só o virabrequim, você tem que mandar o conjunto. É um turbão passando aí, ó. Você tem que mandar o teu conjunto de virabrequim, volante, platô. O disco não, e eu já vou explicar por quê. E a polia que vai na ponta do virabrequim. Primeiro ele coloca lá o conjunto, né? Primeiro coloca o virabrequim, balanceia o virabrequim. Depois ele prende o volante e balanceia o conjunto e depois ele coloca o platô e balanceia com o platô. E a polia, eu não lembro se a polia vem primeiro, mas enfim, é alguma coisa nesse sentido, tá? Por que ele balanceia separado? Porque, ou ainda, se você falar para ele, olha, o meu conjunto veio um conjunto de embreagem balanceado, platô e volante. Eu quero que não mexa no conjunto balanceado, que se eu precisar trocar a embreagem depois, o balanceamento vem só da embreagem e está balanceado aqui o virabrequim. Perfeito, sem problema nenhum, tá? Vai ficar tudo balanceamento zero. Por que que não se balanceia com o disco de embreagem? Porque o disco de embreagem, toda vez que você pisa na embreagem para manobrar ou para troca de marcha, ele para numa posição diferente. Lógico que um disco mal feito, mal montado, mal fabricado, pode também te dar um desbalanceio no conjunto de virabrequim. Por isso que às vezes você tem que ter uma qualidade das peças que você compra, tem que cuidar de quem e aonde que você está comprando, né? Mas é possível que você faça, é necessário que você faça todos esses tipos de serviço. A questão de você aumentar o curso é possível, não é necessário. A questão de você acertar a canaleta de óleo é possível, não é necessário, é possível, tá? Tudo isso é possível. Agora, é indispensável o balanceamento. Se você está falando que você faz... Não, Eduardo, eu monto aqui na minha firma motores preparados. Cara, balanceia o conjunto. Vale a pena. Por quê? Eu vou te explicar porque o que pode acontecer outras coisas. Um virabrequim desbalanceado, tá? Um virabrequim desbalanceado, ele vai ter problema de atacar as bronzinas prematuramente, porque ele está vibrando. Se ele cria essa vibração, cria uma ressonância no motor, você, né, corrompe o filme de óleo, você rompe o filme de óleo que está entre a bronzina e o mancal do virabrequim, e aí ele vai dando aquelas pegadinhas. E aí você vai ter um problema de esmagar a bronzina, vai ter um problema do virabrequim pegar na bronzina e arrastar material. Então é necessário que você tenha esse cuidado. Lembra que eu falei em algumas lives passadas, não lembra qual das lives foi? Balancinha digital, balancinha comum, essas balancinhas de, sei lá, R$100, R$150 no conjuntinho, uma balancinha dessa aqui.
para você balancear o conjunto de pistão e biela aí dentro da tua firma. Você não precisa pagar horrores para fazer fora. Inclusive, se você comprar esses equipamentos que a gente fala que você não gasta, isso é investimento, daqui a pouco você está aí na tua cidade, na tua firma, fechando motores, igual acontece aqui em Cascavel. Eu mesmo faço motores para muitas pessoas. O pessoal vem aqui, Eduardo, você fecha o motor para mim, e não sou só eu, tem dezenas de preparadores que eu conheço que eles fecham motores para outros mecânicos. O cara traz todas as peças, você revisa, né, faz os ajustes que precisa fazer, monta e entrega o motor montado. Então isso aí pode ser uma grande fonte de renda, então não vale a pena você investir nesses materiais. E aí começar a cuidar nessa questão de você ver o peso, ter o peso do pino, o peso da biela, o peso do pistão, e aí mandar balancear o conjunto fora, tá? Falando nisso aí, pessoal, então vocês têm que ter esse tipo de cuidado. E aí lembra que eu sempre falei, cara, tem um caderno anotado todos os motores que você fecha, as folgas que você deixou, tá? O balanceamento, olha, esse motor que eu montei para o José da Silva Pereira Santos Moraes, Bragança Paulista, eu montei com o virabrequim balanceado 0 e o conjunto de embreagem balanceado a 0, que às vezes foram balanceados fora. Então eu sei que quando der esse problema aqui, nesse motor desse cidadão do Bragança Paulista aí, eu posso trocar só o conjunto de embreagem e não tenho problema com vibração. Agora, se eu coloquei lá que foi balanceado o conjunto, opa, olha, deu um problema na embreagem, seu Bragança Paulista. O certo é nós abrirmos por causa do balanceamento e balancear, já fazer uma verificação do motor, uma revisão e já balanceia de novo. Você já vende teu serviço a mais. Então você tem que ter as anotações, tem que ter o teu histórico de cada motor que você monta, de cada serviço que você faz. Fora você ter esse histórico, o que vai acontecer? Você vai mostrar para as pessoas o quê? Quando você for montar um próximo serviço, eu tenho o histórico de cada motor. Para o Bragança Paulista eu montei esse motor assim, assim, assim. Já sei que ele já fez 50, 60, 80 mil quilômetros e o motor está perfeito, né? Você vai saber o que funciona e o que não funciona. Olha, eu montei para o Eduardo o motor Volkswagen a ar com o kit da Captiva, que vai fechar lá as 2.000 e pouquinhas cilindradas, tá? E deu tal resultado. Mas aí eu montei um outro motor igual ao do Eduardo, com um virabrequim original, porém com o kit de cilindro maior que deu a mesma cilindrada, por exemplo, estou dando só um exemplo, ou montou com pistão menor e com curso maior. Qual foi o resultado desse motor? Anota. Eu tenho todas as anotações de todos os motores que eu fiz. Então eu sei o que dá resultado e o que não dá resultado. Quando alguém me pergunta, Eduardo, passa uma receitinha para o meu motor ou aquelas 10 receitas, para quem já fez o meu curso de preparação, recebeu as 10 receitas para utilizar peças originais para montar vários tipos de motor, Volkswagen Ar, motor AP, motor Fiat, motor de Chevette, motor de Opala, motor de Monza e assim por diante, tá? São receitas que eu sei que funcionam e que não dão problema, que te auxiliam. Então, sinceramente, vale a pena você ter tudo anotado. Então, pessoal, o que vocês têm que ter um cuidado muito grande são com esses detalhes, e são detalhes pequenos,